Estudo do Evangelho de Jesus, primeira carta de Paulo a Timóteo. Essa é o início de mais uma etapa do Evangelho, agora as cartas a Timóteo. 1 Timóteo. Primeira carta de Paulo a Timóteo. Esta carta serve de orientação a Timóteo, um jovem líder da igreja primitiva. O apóstolo Paulo lhe dá conselhos sobre a adoração, o ministério e os relacionamentos dentro da igreja. E Timóteo era alguém muito ligado a Paulo, e Paulo tem um carinho especial por ele, considera um filho. E ele vai dando as orientações, e Timóteo é um grande sustentáculo da igreja nascente, lidera com muita sabedoria, com muita humildade, e sempre buscando apoio no seu tutor, que é Paulo. Um tutor espiritual, no caso. Capítulo 1 de 1 Timóteo. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da de Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele já faz a saudação, mostrando que ele procura seguir a Deus, procura estar em sintonia com o Evangelho de Jesus e considera Timóteo um filho na fé, aquele que trabalha pelo aprimoramento da região, pelo aprimoramento da religião entre aquelas pessoas que ali estão. Como te roguei quando parti para a Macedônia, que ficasse em Éfeso, para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina, nem se deem a fábula ou a genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Assim o faço agora. Nós temos que treinar a colocar os padrões do Evangelho, os padrões dos ensinamentos cristãos, para que todos nós possamos seguir com amor, com responsabilidade e com discernimento perante a justiça divina, para que sejamos bons seguidores do Cristo. E não começar a criar muito subterfúgio para explicar. Explique-se naturalmente. Ora, o fim do mandamento é a caridade de um coração puro, e de uma boa consciência, e de uma fé não fingida. A fé tem que ser sincera, o coração tem que estar puro e a consciência tranquila naquilo que nós estamos fazendo. Esse é o compromisso dos cristãos, é a nossa luta para colocarmos em prática no nosso dia a dia esses ensinamentos sagrados que devem pautar a nossa existência. Do que desviando-se alguns, se entregaram a vãs contendas, querendo ser doutores da lei e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Todos nós temos esse problema. Muitas das vezes queremos ser doutores da lei e a gente começa a não entender e acaba por explicar algo de forma equivocada. Se a gente não entende, temos que ter humildade. Eu falo, não entendi, ou passa e vai para frente, para onde é mais fácil de explicar. E as vãs contendas não edificam, as vãs contendas não trazem benefício, as vãs contendas não nos sublimam a alma. Sabemos, porém, que a lei é boa se alguém dela usa legitimamente. Sabendo isso, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreligiosos, para os parricidas e matricidas, para os homicidas, para os fornicadores, para os sadonitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para o que for contrário à sã doutrina, conforme o Evangelho da glória de Deus, bem-aventurado que me foi confiado. E aqui ele mostra onde existe a aplicabilidade do Evangelho. Se nós estamos estudando o Evangelho, se nós estamos pesquisando o Evangelho, se nós estamos tentando estudar e entender o Evangelho, nós estamos comprometidos com a lei, nós estamos comprometidos com as bênçãos do Senhor, com as bênçãos do céu. Todos nós vamos trabalhar intimamente para tentar nos fazer melhor, vamos trabalhar intimamente para tentar
colocar os pontos de partida necessários ao nosso caminhar evolutivo. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Então, se a gente está estudando o Evangelho, nós temos que entender essa palavra de Paulo se aplica a nós. Na época, ele aplicava a ele, e hoje nós temos que aplicar a nós. Se ele veio para salvar os pecadores, se nós estamos estudando, tentando explicar, nós somos o principal. Certo? Mas por isso, alcancei a misericórdia para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Então, toda a bondade que Jesus trouxe para nós e demonstrou para com Paulo, nós devemos entender que ele também tem para com todos nós a mesma longanimidade, esperando que nós passemos a dar bons exemplos de vida para caminharmos no sentido crescente da evolução e nos tornarmos melhores, nos tornarmos bons trabalhadores do bem, nos tornarmos bons criadores de condições melhores para a nossa existência. E crer em Cristo para a vida eterna, entender que ele trouxe a mensagem de que o Espírito vive para sempre. Que o Espírito tem uma vida contínua, ora no plano espiritual, ora na matéria, em palcos diferentes, mas os atores da vida mais ou menos são os mesmos. Ora, o Rei dos séculos, imortal, invisível e único Deus, seja honra e glória para todos sempre. Amém. Honrar e gloriar a Deus. Agradecer a Deus as oportunidades, agradecer a Deus por podermos estar aqui conversando, trocando informações. Sim, trocando informações que a gente posta, vocês podem colocar dúvida embaixo nas perguntas, podem interagir conosco, mesmo virtualmente, mas nós estamos procurando integrarmos uns com os outros e glorificarmos a Deus pela oportunidade de podermos fazer essa tarefa. Este mandamento eu te dou, meu filho, Timóteo, que, segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas boa milícia. Ou seja, os Espíritos já tinham trazido para eles informações de que Timóteo tinha que trabalhar e tinha por missão divulgar o Evangelho entre os povos, o povo da Acaia, que hoje é a Turquia, Macedônia, Grécia. Ele tinha que andar por todas aquelas 3 regiões, dando continuidade, dando assistência ao trabalho iniciado por Paulo, que era onde ele tinha que militar naquela caminhada. Conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram o naufrágio da fé. Então, se você tem boa consciência, você tem que saber onde existe o naufrágio da fé, você tem que evitar. Haja sempre com amor, com responsabilidade e com boa consciência. E entre esses foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. E aqui Paulo dá um puxãozinho de orelha, alerta que algumas pessoas ele orava por eles. Mas desses 2 que blasfemavam demais, ele deixa entregue ao inimigo, para que eles passem a tomar consciência de suas responsabilidades e agirem com outro patamar de entendimento, com outro patamar de realização íntima. E assim, mais uma etapa concluída, que as bênçãos do Evangelho de Jesus estejam sempre nos envolvendo e fortalecendo, nos dando força para prosseguir a nossa jornada evolutiva. Paz e luz, que as bênçãos de Jesus estejam sempre presentes em nossos lares, em todo o nosso ambiente onde nós estivermos. Estudo do Evangelho de Jesus, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2 de 1 Timóteo. Admoesto-te, pois, antes de tudo que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade.
Olha que conselho que Paulo traz que se aplica a todos nós. Devemos rezar por todos os homens, mas também lembrarmos de rezar pelas nossas autoridades. Elevar o pensamento ao Pai, pedindo a eles paz e serenidade, para que nós também tenhamos paz e serenidade. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual cedeu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Aqui ele traz para que tenha cuidado para levar o evangelho aos homens, para que eles procurem se salvar, procurem se instruir, entender que só existe um Deus, entender que só existe Jesus Cristo como mediador entre os homens e Deus, e a partir de então, todos procurarem trabalhar por si mesmo com apreço, ajudando-se mutuamente para servir de testemunho, cada um a seu tempo. Esse amor a Deus, esse amor que devemos ter uns para com os outros, é fundamental para o crescimento do cristianismo, é fundamental para o crescimento espiritual de todos nós. Para o quê? Digo a verdade em Cristo, não minto. Fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios, na fé e na verdade. Paulo traz para nós a condição dele perante os gentios, perante os judeus, e, logicamente, que como os judeus tinham um ranço muito grande com Paulo, porque ele deixa de ser uma autoridade dentro do judaísmo para ser um pregador cristão, que naquela época era algo inaceitável, então ele sai de Israel e vai viver entre os gentios, e logicamente que todos os lugares por onde ele ia, ele encontrava uma sinagoga para ele começar a pregar, e depois ele ia criando os seus próprios seguidores, seus próprios adeptos, que aderiam ao cristianismo. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Então nós não podemos levantar as mãos aos céus quando estamos com raiva, nem quando estamos contendendo uns com os outros. Aliás, não é que não pode. Para termos nossos objetivos alcançados, é bom que não tenhamos nem com ira e nem com contenda. Mas, logicamente, da forma que você tiver, ore. Peça a Deus ajuda e as bênçãos, e elas virão para te impulsionar para o bem. Que, do mesmo modo, as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças ou com ouro ou pérola ou vestidos preciosos. Aí ele já mostra para as mulheres que elas devem vestir de uma forma módica, de uma forma simples, mas asseada e com uma roupa condigna, condizente com aquele ambiente que elas querem estar. Nada de sensualidade, nada de extravagância. Isso que ele está querendo dizer. É uma orientação para aquela época. E, logicamente, que se aplica nos dias de hoje, em grande parte. Mas, como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus, com boas obras. E agora você pode pensar assim, mas como Paulo pode falar isso para as mulheres? Naquela época, ao fato de se referir às mulheres e dar a elas uma direção e alguma possibilidade dentro do templo e dentro da comunidade onde elas viviam, ele já tinha dado um salto enorme para que as pessoas pudessem ter olhos que as mulheres existiam, que até então elas eram tratadas como se não existissem. Então Paulo se dirige a palavra a elas, passa a orientação para elas. Portanto, ele está dando um grande passo no sentido ascendente. A mulher aprenda em silêncio, com toda a sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Não vá afrontar seu marido. Se ele acompanha sua religião ou não, não o afronte. Por que ele fala isso? Naquela época, se a mulher tentasse levantar a voz para o marido, as coisas poderiam ficar muito complicadas. Até hoje ainda tem gente assim. Então, ficar em silêncio. E na hora de ensinar,
não deveria ensinar com autoridade ao marido. Ajude os seus filhos, ensine seus filhos, mas não vai provocar seu marido. Naquela época, lembrando, era um alerta importante para evitar grandes transtornos. E agora ele vai dar uma justificativa para aquela época louvável. Nos dias de hoje, muitas pessoas vão contestar, mas vamos pegar a essência do que ele está falando. Vamos evitar contender, evitar ter discussões e procurarmos agir de forma a respeitarmos-nos mutuamente. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Se Adão foi primeiro, há uma precedência hierárquica, vamos dizer assim, do ponto de vista de Paulo e principalmente do ponto de vista daquela época. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se permanecer com modéstia na fé, na caridade e na santificação. Então ele pede às mulheres e a Timóteo que oriente as mulheres a manter serenidade, manter silêncio, ter bastante filhos, e assim, com modéstia, fazerem a caridade, que elas estarão se santificando, logicamente cumprindo vários preceitos que tem no Evangelho. Bom, o fato dele dirigir a palavra à mulher, são poucos os que fazem isso no Evangelho, ele está dando um grande passo para reconhecer que a mulher existe. Então, antes das mulheres ficarem, nossa, olha o que ele falou, lembre-se, que bom que ele nos citou. É um outro ângulo de visão. E o Evangelho é todo cheio de novos ângulos de visões que nós temos que saber olhar, temos que saber refletir sobre eles. Paz e luz, que as bênçãos de Jesus estejam sempre nos envolvendo, nos fortalecendo e nos dando novos horizontes, novos caminhos para prosseguirmos ao Pai. Estudo do Evangelho de Jesus, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3 de 1 Timóteo. Esta é a palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. E Paulo diz que é uma palavra fiel, porque se alguém quer seguir a liderança de uma igreja, a liderança de um templo religioso, é uma excelente obra que ele deseja fazer. Agora ele vai colocar as qualidades que a pessoa deve ter para seguir esse trabalho de liderar um templo religioso. No caso ali, ele falava a igreja cristã nascente. Mas hoje existe igreja protestante, existe igreja ortodoxa, existem templos espíritas. Então, como o braço cristão aí tem as cinco religiões, umas maiores, outras menores, vamos colocar, de uma forma geral, o templo religioso. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Então aqui são algumas das qualidades, ainda tem mais. E um detalhe interessante que me chamou a atenção, marido de uma mulher. Significa então que a tendência a ter aqueles casos extraconjugais já é antigo, de muitos e muitos séculos. Portanto, é essa vigilância. E logicamente que as mulheres que quisessem ter mais um caso, se fosse descoberto, a pena era muito severa. Mas para o homem, às vezes nem tinha punição. Era mais fácil punir a mulher que era a segunda esposa do que punir o cara que tinha a segunda mulher. Porque a sociedade era dominada por homens, leis criadas por homens que protegiam os homens. Certos direitos dados hoje à mulher são conquistas bem recentes. Sóbrio, quer dizer, não vai ficar embriagado, mantenha-se lúcido, consciente, seja sempre honesto, porque você vai ter que gerenciar vidas, hábitos, dinheiro público. Hospitaleiro, acolha bem as pessoas, apto para ensinar, saber explicar o Evangelho, ler e ensinar. E ele está passando isso para Timóteo, porque Timóteo foi designado em uma reunião entre vários líderes de uma determinada igreja, e lá, ao imporem a mão sobre ele, um espírito profetizou que ele tinha que liderar as igrejas, que ele tinha que coordenar as igrejas ali como um braço direito de Paulo. Não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso,
não avarento. Mais qualidades que ele tem que ter. Então, evitar o vinho, ser manso, não ser espancador. Provavelmente era comum alguém espancar os outros, os servos, os filhos, ou quem fosse mais fraco. Então, ele não poderia ser espancador. Tinha que ser uma pessoa íntegra, ordeira, um pacificador através da diplomacia, do diálogo, e não querer ter mais do que o necessário, que é a torpe ganância. Moderado, em todas as ações ele tem que ser moderado, não ser contencioso, não criar contenda com ninguém, e também não ser pão duro, mão de estátua. Que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição. Os filhos bem educados, bem disciplinados, governar bem a casa, manter tudo em ordem, a disciplina, todos ali em disciplina, com sabedoria, com espírito de liderança, com toda a modéstia. Além de tudo isso, todos na família tinham que ser modestos, simples. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Terá condições de governar a igreja de Deus se não consegue governar a própria casa? É uma pergunta interessante que todos devemos refletir. Não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. A questão de não ser neófito é não ser novo dentro do postulado cristão, dentro das atividades cristãs. E aí, a não se ensoberbecer, não deixar a vaidade tomar conta, a arrogância, a prepotência, aí a gente tem que ter muito cuidado com essas tendências, e os novatos não têm a experiência necessária para enfrentar as adversidades, caindo facilmente nas armadilhas do mal. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora. Então, ele tem que ter um bom relacionamento com os demais e integrantes da igreja e dos que não são da igreja. Tem que conviver bem com todos, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Se você não convive bem com as pessoas que não fazem parte da direção da igreja, do templo religioso, seja ele qual que for, e não fizer uma boa relação política com a sociedade onde você está inserido, também você não deve pleitear ser o líder de um templo religioso. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o mistério da fé em uma pura consciência. Mas tem mais coisas. Então, os diáconos eram aqueles que auxiliavam os bispos e os líderes da igreja. Tinha que ser honesto também. E aí, o bispo não pode beber vinho. O diácono não beba muito vinho. Então, ainda é tolerado que ele beba um pouco. Mas também não deve ser cobiçoso de torpe ganância. E guardar bem os mistérios da fé na consciência pura. Aí a gente vai vendo que quanto você pleiteia uma liderança maior, as suas responsabilidades são maiores, a sua vigilância tem que ser maior. E também, esses sejam primeiros provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Tem que passar pela prova, tem que estar ali treinando, participando, convivendo com o grupo. E aí, se for aprovado, se cumprir os preceitos de respeito ao outro, eles têm as possibilidades. Então, da mesma sorte, as mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Como falou aqui serem honestas e sóbrias, eu esqueci de citar um detalhe aqui, que o diácono tem língua dobre, é não ter a língua solta e manter-se firme naquelas posições, saber guardar segredos, saber guardar as informações consigo, não deixar seguir ao ritmo das ondas. Então, comentando esse 11 aqui, da mesma a questão das mulheres, tinha que ser honestas, responsáveis, e quando ele coloca honesta, elas tinham que saber se portar dentro do lar,
e dentro da sociedade. Voltando aqui o versículo 11 para a gente comentá-lo, as mulheres tinham que procurar ser honestas, ser organizada dentro de casa, ser zelosa dentro de casa, ser zelosa na vida conjugal e ser zelosa dentro do templo. Não ser maldizente, não ficar xingando por qualquer coisa, não ficar praguejando por qualquer coisa, manter-se firme, usar uma linguagem adequada a cada situação, com classe, com respeito, sóbrias e fiéis em tudo. Aqui nem coloca muitas outras coisas para as mulheres, porque, coitadas, elas tinham que ser bem submissas ao marido, então elas tinham que ser fiéis em tudo. Se o marido tem um determinado caminho, elas têm que ser fiéis àquele caminho. Naquela época, cobrava-se dessa forma. E hoje, para o seu bem-estar espiritual, devemos saber conviver bem uns com os outros, procurando somar para angariarmos todos juntos mais qualidades. Os diáconos, seja o marido de uma mulher e governem bem seus filhos e suas próprias casas. Porque então os diáconos tinham que saber também lidar com a família e ser fiel à esposa. Mas antes ele já coloca que as mulheres deveriam ser honestas, para depois chegar no diácono e colocar mais essa virtude que o diácono tinha que ter. Ele vai enumerando as virtudes que as pessoas deveriam ter, para que cada um faça bem a sua função, faça bem o seu dever, cumpra bem o seu dever e faça o dever de casa conforme deve ser feito. Porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Então, quem estiver trabalhando bem como diácono, ele já vai começar a ganhar posição, ganhar respeito e destaque para o seu progresso, para o seu crescimento. Escrevo-te essas coisas, esperando ir ver-te bem depressa. Mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza na verdade. Então tem um conjunto de ações e atividades que o Timóteo deveria fazer, deveria tomar precaução, porque ele, como líder daquelas comunidades, não era só de Éfeso que ele coordenava várias igrejas, ele ia, visitava, observava se estava condizente, lia as cartas de Paulo para eles, ele fazia um grande trabalho junto para impulsionar o evangelho nascente. Ele foi um grande continuador do trabalho de Paulo, também Erasto e Tito eram outros dois auxiliares importantes de Paulo. Quem leu o livro Paulo e Estevão vai ver o trabalho grande que eles faziam. E aqui, de vez em quando, Paulo cita os trabalhos que estão fazendo e o tamanho da importância desse trabalho deles dentro da igreja nascente. Portanto, ele esperava que Timóteo fosse a coluna em firmeza da verdade, mantendo a organização, mantendo o respeito, mantendo a solidariedade, a caridade e fazendo com que as pessoas tomassem consciência das suas responsabilidades frente àquilo que todos deveriam fazer. E, sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Então Jesus, que veio piedosamente caminhar na terra junto dos homens, fez as suas pregações, levou os seus ensinamentos àqueles corações e deixou seu recado, deixou suas informações. E como ele diz, ele pregou também aos gentios, foi visto pelos anjos, o mundo passou a crer nele e vai passando cada vez mais a crer nos ensinamentos de Jesus à medida que se entende o Evangelho, e foi recebido acima, nas esferas superiores, na glória de quem cumpriu bem a sua missão aqui na terra. Jesus, o grande exemplo para todos nós, o grande símbolo de amor e de misericórdia que nos conduziu a consciência para um caminho que devemos seguir com respeito e com responsabilidade. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine, nos dê força nessa caminhada para que sejamos bons e fiéis seguidores do Evangelho do Cristo. O estudo do Evangelho de Jesus
Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4 de 1 Timóteo. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio. A palavra demônio, anteriormente, o termo original grego, daimon, era companhia espiritual. Poderia ser boa, poderia ser ruim. Portanto, Sócrates dizia que ele tinha um daimon bom e um daimon mau. O mau o instruía a pensar mal, a agir de uma forma má, e o bom dava as mais sublimes orientações para que ele seguisse o bom caminho na vida. E a partir da Idade Média, então, criou-se o termo demônio, deu a conotação ao termo demônio a espírito mau, somente o mal como demônio. E assim ficou, porque era simplesmente companhia espiritual. A nossa condição íntima é que ia designar com quem nós estamos lidando, com quem nós estamos sintonizando. E o Espírito traz um alerta muito grande para nós, que no decorrer dos anos começariam alguns a apostatarem a fé, ou seja, relaxarem na fé, relaxarem no compromisso com o Evangelho do Cristo. Isso aconteceu e acontece até hoje. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Isso é muito grave, porque a gente vê que naquela época já tinha essa predisposição da consciência cauterizada, a consciência que não respondia aos estímulos condizentes com o padrão cristão de vida. Atualmente, a gente vê pessoas agindo de forma tão hipócrita, tão absurdamente hipócrita, dentro de uma sociedade tão bem instruída, tão bem organizada com a tecnologia que nós temos. E aí nós temos que procurar, então, entender essa condição que a consciência cauterizada pelos seus atos que tomam, as atitudes que tomam, é o aiditismo, um dos miasmas da homeopatia. Tem GEOS, homeopatia, PL, vocês vão encontrar essas listas de vídeo, e nessas listas de vídeo vocês vão poder achar lá falando sobre o miasma, explicando sobre o miasma. Então, naquela época já existia. Portanto, muitos espíritos que agiam desta forma eram espíritos que vieram de Capela para cá, exatamente devido a essa hipocrisia com que eles agiam. E Kardec descreve no livro dos médiuns que os hipócritas são os espíritos mais difíceis de você lidar com eles. Que eles falam de Deus de uma forma banal, sem nenhum respeito, sem nenhuma consciência. Por isso que é tão delicado. Então, esse aiditismo já existia há muitos séculos. A minha teoria de que é devido ao aiditismo que os espíritos foram expulsos de Capela confirma que lá naquela época não tinha AIDS. E aiditismo não quer dizer AIDS. Só para a gente poder entender que essas mentes desconectadas da realidade, muitas das vezes é chamado de psicopatia, já sempre existiu. Está aí para a gente ver que 2000 anos atrás já existia. Então, é um processo de melhoria que nós temos que nos educar para tomarmos consciência da nossa responsabilidade, agir de forma condizente com as leis divinas. Proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça. Então, tudo aquilo que Deus nos ofereceu é para a gente saber usar. Então, essas pessoas hipócritas, de consciência anestesiada ou cauterizada, como diz Paulo, eles começam a querer proibir o casamento entre os líderes da igreja. Lá na frente. Certo? É bom prestar atenção no que o Paulo está dizendo. Porque tudo, ele ainda fala manjar dos deuses. Se são os manjares de Deus, tudo aquilo que Deus nos oferece é para a gente saber usar dentro da ação de graça, com respeito e com amor. Porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graça. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Então, tudo aquilo que a gente for fazer, todas as nossas ações, todas as nossas atitudes devem ser precedidas de uma oração.
A partir do momento que a gente faz as nossas orações, que a gente procura santificar aquele momento, seja da refeição, seja do ato íntimo do casal, nós estamos santificando aquela atitude, aquela ação, porque tudo foi nos oferecido por Deus para sabermos usar com respeito e com moderação, conforme Paulo está nos dizendo para nós. Proponho estas coisas aos irmãos. Serás bons ministros de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Então, fé e a doutrina, dentro daquilo que Jesus ensinou, seguir com respeito, com amor e com moderação uns para com os outros. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, e exercita-te a ti mesmo em piedade. Então, todas as fábulas que não são cristãs e que são profanas, não têm nenhum cunho moral para que a gente possa seguir com respeito, devemos abster. E procurar seguir, então, um caminho de redenção, de iluminação espiritual. Porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. E aqui Paulo coloca para a gente que fazer exercício físico não é tão importante. É muito importante usar de piedade. É muito importante saber lidar com certas situações, com certas condições, para podermos, então, nos aprimorar e procurarmos nos aproximar dos ensinamentos do Cristo, nos aproximar dos ensinamentos de Jesus. Essa palavra é fiel e digna de toda aceitação, a palavra piedade. Então, tudo fazer com piedade. Porque para isso trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. A partir do momento que nós estamos trabalhando e lutando para implantar o Evangelho, para esclarecer as pessoas da importância de praticar o Evangelho, nós já estamos dando um passo importante para a nossa salvação, a salvação de nós mesmos, das nossas ações ignóbias, e agirmos com bondade, com sabedoria e com segurança. E todos aqueles que são fiéis certamente terão mais possibilidade de salvar-se do que aqueles que nem pensam em Deus. Agora, lembrando que, se quer ser, a palavra ser fiel, né? Eu sou fiel a Deus. Não, é ser fiel de verdade, não é simplesmente falar que é, não. E às vezes um ateu é mais fiel do que alguém que está sempre na igreja. Em qualquer igreja que seja, qualquer templo religioso que seja. Tem que estar lá de corpo e alma, não apenas de corpo. Manda essas coisas e ensina-as. Ninguém despreza a tua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé, na pureza. Aproveitar a mocidade. Sim, saiba viver bem a sua mocidade. Mas, Paulo já deixa para ali uma dica importante. Ser um exemplo dos fiéis. Não é porque você é jovem que você vai negligenciar as leis divinas, as regras divinas. Falar com classe, falar com sabedoria, falar dentro de um padrão de quem segue a Jesus. Saber tratar bem as pessoas, agir com educação perante as pessoas, ser caridoso, trabalhar fazendo bem, ter um espírito de fé, um espírito cristão de verdade e também sintonizar com espíritos bons. Ter fé e preservar-se puro. É alguns dos pré-requisitos que Paulo traz para nós e que são importantes para nós sabermos entender os princípios e os processos que devemos procurar seguir dentro dos ensinamentos que o Cristo traz para nós. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Aí, trazendo para Timóteo que ele tem que ler e procurar exortar as pessoas à fé, à coragem, e ele ensinar o Evangelho para as pessoas, que ele tinha um bom domínio dos conhecimentos necessários para ensinar. Não desprezes o dom que há em ti, o qual foi dado por profecia com imposição das mãos do presbitério.
Então, no momento que eles impuseram a mão nele, mostrou que ele tinha esse dom, os espíritos superiores deram esse dom especial para ele, através da profecia, ou seja, através da comunicação mediúnica, foi dito que ele receberia esse dom e que ele teria esse compromisso frente à igreja e, portanto, Paulo está orientando como que ele deve agir e como que ele deve orientar as pessoas que estão nas igrejas que ele coordenava. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Então ele tinha que saber seguir aqueles ensinamentos, seguir aqueles conselhos, meditar sobre eles, para que todos pudessem receber aquelas informações e seguir com o exemplo que ele dava. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Olha que interessante, que quanto mais ele cuidasse de si mesmo, quanto mais ele perseverasse na doutrina, mais ele faria por si mesmo e por aqueles que o ouviam. Então, a consciência de uma responsabilidade coletiva, a consciência de que ele tinha que trabalhar bem consigo mesmo, bem intimamente, adquirir os valores, as virtudes, para que ele pudesse ajudar os outros a seguirem o bom caminho do Cristo. Salvar a si mesmo é o quê? Seguir os bons caminhos do Cristo. Seguir os bons ensinamentos que tem no Evangelho, que tem nos princípios básicos da doutrina renovada, consoladora, da doutrina que esclarece nossas almas do caminho que devemos seguir para sairmos das cadeias e das peias das regiões inferiores para ascendermos à pátria espiritual de luz. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine, nos dê força nessa caminhada. Dê seu joia, inscreva no nosso canal, compartilhe com seus amigos. Ajude-nos a divulgar o nosso trabalho. Paz e luz, muito obrigado pela sua companhia. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine, dando-nos força para prosseguirmos a nossa caminhada do bem. Estudo do Evangelho de Jesus, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5 de 1 Timóteo. Não repreendas asperamente os anciãos, mas admoesta-os como a pais. Aos jovens, como a irmãos. Às mulheres idosas, como a mães. Às moças, como as irmãs. Em toda a pureza. Portanto, Timóteo, embora jovem, mas na condição de líder da igreja nascente, ele tinha a obrigação de repreender a todos. Chamar a atenção, corrigir, mas falar como se falasse um pai, com amor, com carinho, com afeto. Falar com os jovens como se fossem os irmãos e as jovens como se fossem com as irmãs. Imagine como era Timóteo. Que espírito de liderança, que luz tinha esse homem. Embora jovem, liderando várias igrejas, recebendo as orientações de Paulo e Paulo trabalhando o coração desse menino, trabalhando a consciência dele para que ele agisse com toda a integridade possível frente àqueles grupos. Seria interessante se algum médium trouxesse a história de Timóteo e também de Erasto e de Tito. Esses três jovens trabalhadores, tem João Marcos, também outro jovem trabalhador, tem alguns dados sobre eles no livro Paulo e Estevão, mas seria interessante um livro exclusivo para contando as histórias deles, porque eles foram muito importantes, um braço importante de Paulo dentro do cristianismo nascente, na missão que eles tinham que cumprir. E aqui, todos os jovens procurassem seguir o que está aqui escrito aqui, como que o mundo seria bem melhor. Mas para seguirem o que está escrito aqui, alguém tem que apresentar essas informações para eles. Honra as viúvas que verdadeiramente são viúvas. Então, quem é viúva de verdade, o marido morreu, ela está lá cuidando da família, cuidando da casa, sem nenhum trelelê, como as pessoas dizem, fora do ambiente doméstico, então essas ele deveria cuidar. Veja bem. Mas, se alguma viúva tiver filhos ou netos, aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Por que ele fala recompensar seus pais?
Se elas procurassem agir com dignidade, com pulso firme, com firmeza, com liderança dentro da família, elas estariam dignificando a memória dos pais que já partiram, ou mesmo que estivessem vivos. Então, a cobrança em cima da mulher é muito grande. As primeiras mulheres cristãs, a cobrança sobre as mulheres comuns era muito grande, sobre as mulheres cristãs era mais forte ainda. Ora, a que é verdadeiramente viúva e desamparada espera em Deus e persevera de noite e de dia em rogos e orações. E aí, a viúva tem que prestar muita atenção na informação que Paulo passa aqui dentro da igreja nascente, que elas deveriam, se elas estavam desamparadas, que elas deviam esperar em Deus e perseverar em orações e rogos a Deus. Porque certamente os espíritos iriam, através dos médiuns que existiam na igreja, sugerir que eles as ajudassem. Mas tem o terminho ali, verdadeiramente viúva, e perseverar dia e noite em rogos e oração. Era uma forma das pessoas evoluírem mesmo, purificarem sua alma mesmo. Mas a que vive em deleites, vivendo está morta. Se ela não cuida bem da família, se ela procura apenas os prazeres do mundo, pode ser considerada uma pessoa morta. Manda, pois, estas coisas para que elas sejam irrepreensíveis. Isso que ele quer, que elas mantenham-se livres das máculas, dos tormentos íntimos e sigam conscientes das suas responsabilidades. Mas, se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior que o infiel. Aí, nós, cristãos, temos que ter o cuidado especial com a nossa família. Temos que trabalhar bem nesse trato com a nossa família. Entender que todos nós somos filhos de Deus e temos uma família universal, mas temos que ter um olhar especial para a nossa família. E a nossa família, dentro dos braços familiares que temos, nós pegarmos uns 4 ou 5 avós para trás, nós teremos aí cerca de 100 mil pessoas pertencentes à nossa família. E mais os que agrega, vai fazer um número muito grande. Por isso, nós temos que prestar bem atenção para não tomarmos certas atitudes, certas ações, renegando este ou aquele braço familiar e entendendo que todos nós somos filhos de Deus e devemos estar sintonizados e ligados ao Pai pelos sagrados laços e pelas sagradas bênçãos de família. Porque se não procurarmos cuidar bem da nossa família, somos piores do que os infiéis, daqueles que não têm religião. Nunca seja inscrita viúva com menos de 60 anos. E só a que tenha sido mulher de um só marido. Então, para inscrever uma viúva como aquelas que vão ser assistidas pela comunidade, elas tinham que ter mais de 60 anos e tinham que ser viúva de um só marido. Olha que exigência com as mulheres. Uma exigência bastante rigorosa. Agora a gente tem que entender que naquela época, se as mulheres tivessem uma certa liberdade, as coisas ficavam muito complicadas. E aí a estrutura familiar periclitava. Como as primeiras sociedades tinham que manter a família bem unida, e essa união era na base da força mesmo, eles colocavam regras muito rígidas para as mulheres. Por isso, talvez, que elas são bem mais evoluídas hoje. Se chega em qualquer templo religioso, se tem 100 pessoas lá dentro, cerca de mais de 50 serão certamente mulheres. Certamente mais de 50 em cada 100 grupos dentro de um templo, mais de 50 serão mulheres, ou seja, mais da metade. Para a gente não chutar um número assim de 70%, 80% em alguns casos, vamos deixar a grande maioria. Todo rigor de cobrança nos impulsiona para evoluirmos, para sermos melhores. E aqui a gente está comentando o que Paulo escreveu, respeitando o momento daquela época e entendendo que hoje as coisas são bem diferentes. Se a gente for fazer uma seleção com rigor moral que Paulo colocava para fazer,
Quem que a gente vai assistir? Então a gente vai ver o que a pessoa está necessitando e assiste. E espera que conforme ela vai tomando consciência, ela vai abandonando aquela pessoa, vai abandonando certos vícios, certas tendências. Tendo testemunho de boas obras, se criou os filhos. E quem que seriam essas pessoas? Uma viúva de um só marido com mais de 60 anos. Se ela tem boas obras, se criou os filhos, se exercitou hospitalidade, se lavou os pés aos santos, se socorreu os aflitos, se praticou toda boa obra. Olha quanta cobrança, quanta exigência para a mulher. Ainda viúva, tinha que até lavar os pés daquelas pessoas que que consideravam santas ou pessoas de grande exemplar, que normalmente eram homens. Então, isso demonstrava ter humildade. Dobrar-se para lavar o pé de uma pessoa desconhecida, simplesmente porque era uma pessoa que eles deveriam louvar e respeitar. Mas ela tinha que também socorrer os aflitos, ou seja, a pessoa tinha que ser boa mesmo, fazer um grande trabalho de bondade para ser ajudada. E assim nós temos que prestar atenção que nós temos que sermos melhores. Olha quanto que cobrava dos primeiros cristãos. Nós não estamos ficando meio relaxados com relação a isso? Vamos observar? Aqui a palavra de Paulo, inspirado por Estevão e Abigail, que eram os espíritos que o protegiam e o intuíam. Paulo, muitas das vezes, praticamente psicografava as cartas de Estevão e Abigail, conforme o livro Paulo e Estevão. Mas não admitas as viúvas mais novas, porque, quando se tornam levianas contra o Cristo, querem casar-se. E aí, que rigor dele? As viúvas mais jovens, por que elas não poderiam casar? Novamente. Cada um com o seu cada um com o seu ponto de vista hoje, mas naquela época exigia-se que a viúva não casasse, que ela levasse uma vida de dedicação ao Cristo. Já que ela não pôde ficar com aquele marido, dali para frente ela tinha que levar uma vida de renúncia, dedicando à família e ao Cristo. Tendo já a sua condenação por haverem aniquilado a primeira fé. De qual fé ele está falando? Ou seja, manter-se íntegra perante o Cristo? Abster de ter uma relação afetiva com alguém depois de ficar viúva e seguir dedicando simplesmente as suas energias ao Cristo e à família? Essa é o que Paulo esperava das pessoas. E além disto, aprendem também a andar ociosa de casa em casa. Ou seja, as jovens viúvas começavam a ir visitar uma pessoa, visitar outra, com uma certa ociosidade, um certo desleixo com relação aos seus compromissos que deveria fazer. E não só ociosas, mas também paroleiras e curiosas, falando o que não convém. Ou seja, a pessoa na carência afetiva que ela se sentia, começava a falar demais, conversar demais, falar coisas que não existiam, ou que não deveria falar. A famosa fofoca. Imagine um mundo sem televisão, sem internet para distrair as mentes, quantas ações, quantas atitudes as pessoas tomavam. Quero, pois, que as que são moças se casem, gerem filhos, governem a casa e não deem ocasião ao adversário de maldizer. Porque já algumas se desviaram indo após Satanás. Ou seja, as jovens deveriam se casar e aquelas viúvas que ainda poderiam ter filho, então que elas se casassem, gerassem mais filhos e governassem a família. Então, são uns conceitos bastante interessantes, mas logicamente que dentro daquele conceito daquela época, Paulo tinha um motivo para falar isso. Tinha um motivo para colocar essas teorias, que talvez nós não entendamos todas. Mas ele pede que as pessoas, que as mulheres se eduquem e que a sociedade cristã cobre das mulheres essa autoeducação. Isso é o que ele pede, é isso que a gente entende que ele está pedindo.
E hoje a gente não deveria primar por uma autoeducação, aprimorar nossa parte ética e moral? Certamente deveríamos. Então, vamos tomar nossos caminhos com respeito e com dignidade perante aquilo que nós temos que cumprir frente às leis divinas, sempre frente às leis do Pai. E não nos desviarmos dos caminhos. Mas, lá em Efésios, Paulo fala para que a gente não seja insensato, não sejamos nécios, não nos deixamos enganar, não acreditemos em vãs palavras. E como ele fala que se perseverarmos em oração, ficaremos livres de determinadas situações, então ele quer dizer que, mantendo em oração, nós saberemos distinguir as pilheias da verdade, e se nós não tivermos cobiças e outras tentações, todas as mentiras serão lidas por nossas mentes, interpretadas e nos protegeremos delas. São compromissos que todos nós devemos procurar ter e deveremos procurar manter sempre essa situação de respeito e responsabilidade. Se algum crente ou alguma crente tem viúvas, socorra-as e não se sobrecarregue a igreja, mas que se possam sustentar as que deveras são viúvas. Então, se alguém ali tem alguma pessoa que é viúva na família, amizade com alguém que é viúva, ou que é assim que a gente entende, então temos que socorrê-las, ajudar dentro do que for possível ajudar e não se sobrecarregar na igreja. Você já está fazendo uma caridade ajudando aquela família, amparando aquela família, ajudando aquela família. Ou seja, ele pede moderação nas nossas ações. E nós temos que procurar entender bem Paulo, para que a gente, às vezes, não tome uma atitude, uma ação que vai nos prejudicar a nós e a outra pessoa. No mundo de hoje, existem as pessoas que se separam de namoros antigos, pessoas que ficam viúvas, homens que ficam viúvos, e todos procuram, na maioria das vezes, ter um casamento, viver conjugalmente com alguém. Nós temos que respeitar esse ponto de vista e é importante que vivam com dignidade. Não interpretar o pé da letra o que foi escrito há 2000 anos. Naquela época tinha razão de ser. Nesta época atual, nós temos que prestar atenção como nós estamos agindo para não sairmos fazendo certos julgamentos. E o importante, se a gente seguisse bem o que Paulo ensina aqui, não teríamos ninguém separando. As pessoas estariam vivendo de forma condigna, vivendo de forma ordeira e responsável. Os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Então, aquele que sabe governar bem devem ser respeitados, tanto na palavra que eles ensinam, como na vivência da doutrina que eles procuram seguir. E viver e governar bem significa respeitar a todos e agir de forma a esclarecer as consciências, consolar os desesperados, amparar os famintos e aqueles que estão em dificuldade. Isso todos nós temos que fazer. Naquela época, os cristãos amparavam-se mutuamente com total vigor, total rigor, com consciência de responsabilidade. Atualmente, devemos treinar, procurar agir dessa mesma forma, dessa condição condizente com a justiça divina, com a misericórdia do Pai. Porque diz a Escritura: não ligarás a boca ao boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. Assim, ele quer dizer o quê? O boi que debulha, eles espalhavam trigo, espalhavam feijão, espalhavam arroz, ou seja, o que eles produziam de grãos para debulhar aquele alimento, colocava o boi para andar em cima, que assim fazia a soca de uma forma mais fácil, mais rápida, mais prática. Embora o boi às vezes sujava ali em cima, eles limpavam depois, mas ali era uma forma de eles fazerem a soca. Bom, se não deveria amarrar a boca do boi e botar uma mordaça para ele não comer, então também os líderes da igreja deveriam ter o direito de ter o seu sustento e o seu salário. Mas esse salário não era pago pela igreja.
Era o salário que eles ganhavam fora. Enquanto eles pudessem trabalhar, tivessem força para trabalhar, que trabalhassem para produzir seu sustento. Então, o trabalhador é digno do seu salário. Dentro do templo, quando a pessoa já não tinha mais condições de trabalhar, então eles deveriam se unir para ajudá-lo a se manter. Porque Paulo, enquanto ele pôde trabalhar, ele trabalhou para produzir seu próprio sustento. Não aceites acusação contra o presbítero, senão com 2 ou 3 testemunhas. Se alguém vai acusar alguém, tem ali 2 ou 3 testemunhas diante de ti, próximo a ti, como confirmando aquela acusação. Se vier a pessoa sozinha, não acredite. Aos que pecarem, repreende-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. Então, sabe que alguém fez alguma coisa errada? Fale abertamente em público. Hoje daria processo, né? Naquela época, assim deveria agir, assim deveriam falar, para que ele tomasse consciência e os outros aprendessem que poderiam ser desmascarados frente a todos eles. Conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo e dos anjos eleitos, que sem prevenção guardes estas coisas, nada fazendo por parcialidade. E aí ele conjura-te, ou seja, ele pede a Deus, a Jesus, aos anjos, os bons espíritos, no caso, né, os espíritos superiores, que para que ele tenha força de guardar todas essas orientações. Se previna quanto a todas aquelas situações para o seu próprio bem-estar. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos, nem participes dos pecados alheios. Conserva-te a ti mesmo puro. Então, o ato de dar o passe que a gente tem de impor as mãos não deveria ser feito a qualquer pessoa de forma precipitada. Ele deveria impor as mãos de forma bem consciente, bem vigilante e segundo a orientação dos bons espíritos, e também não participar daqueles pecados alheios. Ele, sendo jovem, não participar dos foguetos, das festas e das bagunças que os jovens gostam de fazer. Manter-se puro e íntegro de consciência. E aqui vem um detalhe importante. Não bebas mais água só, mas usa de um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Então, como ele estava sempre doente, era uma pessoa frágil, ele não deveria beber água pura. Botar algumas gotas de vinho, um pequeno quantidade de vinho, para ele se fortalecer. Então, nós podemos entender que um vinho diluído em água trata o estômago e fortalece nosso sistema imunológico. Sempre temos que ter muito cuidado. A quantidade que usamos da bebida alcoólica pode ser muito nociva para o médium, pode ser muito nociva para a nossa saúde, e tem pessoas que adoram beber. E assim, nós temos que ter muito cuidado de como agimos, de que forma estamos interagindo uns com os outros, para procurarmos nos fazer melhores. Os pecados de alguns homens são manifestos, precedendo o juízo. Em alguns manifestam-se depois. Então, antes da morte, alguns homens são mostrados a público os erros que eles cometeram, outros só depois. Quando a pessoa é desmascarada ainda em vida, ela arca com aquelas consequências, ela toma aquelas ações, cumprindo o seu dever, cumprindo o compromisso que devem cumprir. Aí nós temos que entender que a nossa responsabilidade frente às leis divinas, frente aos compromissos que devemos ter perante Deus, para tomarmos todo o cuidado com o nosso tipo de atitude, com o nosso tipo de ação, para sermos mais íntegros perante a justiça divina, perante as leis de amor que devem estar sempre presentes em nossas almas. E assim, como Paulo diz, as boas obras são manifestas, e as que são de outra maneira não podem ocultar-se. Todas as obras boas as pessoas veem, descobrem, comentam.
E também as coisas erradas um dia vêm à tona, por mais vigilante, por mais vigiada que ela seja. Todos trarão e virão à tona no momento certo, para que todos possam se aperfeiçoar e se melhorar frente à justiça divina, frente às leis que regem nossa vida. Que as bênçãos de Jesus estejam sempre nos envolvendo e fortalecendo, paz e luz, que os seus caminhos sejam sempre iluminados, que a bênção divina envolva todos os nossos lares. Estudo do Evangelho de Jesus, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6 de 1 Timóteo. Todos os servos que estão debaixo do jugo estimem os seus senhores por dignos de toda honra, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. A responsabilidade que todos os cristãos tinham de saberem se portar como bons cristãos, respeitadores e dignos. Portanto, ele alerta Timóteo que oriente aqueles frequentadores que eram servos para saberem respeitar os seus platões. Portanto, a doutrina cristã sempre foi de moderação, de consolar, de respeitar. E os que têm senhores, crentes, não os desprezem, por serem irmãos. Antes os sirvam melhor, porque eles que participam do benefício são crentes e amados. Isto ensina e exorta. Portanto, todos aqueles que estão participando e têm alguém que lhe seja senhor, devem saber respeitá-los. E muito menos desprezar quem quer que seja. Todos devem agir com respeito e com cordialidade dentro dos padrões ensinados por Cristo, dentro daquilo que a igreja ensinava. E um detalhe importante, se os senhores deles forem crentes, forem seguidores do Cristo, eles devem agir da melhor forma possível. E com todo respeito. Porque a partir do momento, por que ele fala isso? A partir do momento que aquelas pessoas começavam a saber que seus patrões, os seus senhores no caso, frequentavam o mesmo templo, tinham a mesma fé, eles começavam a dar uma relaxada. Mas você vai me cobrar assim? Você não ama o Senhor? Você não é cristão também? Mas então eles deveriam fazer da melhor forma possível. Não crie karma para a próxima encarnação. Cumpre bem a que você está vivendo. Se alguém ensina alguma outra doutrina e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nasce inveja, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimentos e privados da verdade. Cuidando que a piedade seja causa de ganho, aparta-te dos tais. E aqui, Paulo traz para a gente uma recomendação muito importante. Com quem nós estamos conversando dentro do nosso templo religioso? Como essas pessoas agem? Como que elas respeitam a doutrina do Cristo? Elas agem com piedade? Agem com amor para com aqueles seguidores da doutrina? Têm consciência de suas responsabilidades? Agem com um padrão de entendimento superior? Se a pessoa não age assim, ele está muito soberbo, criando todo o clima psíquico para que os piores sentimentos humanos nascem naquele meio. Inveja, porfias, blasfêmias e as ruins suspeitas. São pessoas corruptas, principalmente corrupto de entendimento, quer dizer, ele quer corromper o seu entendimento. E eles são privados da verdade. Afaste-se deles. E principalmente querer que a piedade seja uma causa de ganho. Venha trazer algum ganho para eles. Então, afasta dessas pessoas. Deixa que vá. E claro, se eles quiserem criar problemas dentro do ambiente religioso, os admoeste, conforme ele recomendou anteriormente a fazer a admoestação, com respeito, com elegância, com cordialidade. Mas é grande ganho a piedade com contentamento. A piedade
só vai trazer para nós o ganho do contentamento, não vai trazer o ganho monetário, não vai trazer o ganho social, da fama e de tirarmos proveito dela. A caridade é para fazermos com piedade, com amor, e essa piedade, amor e caridade que vamos ter para com nossos irmãos é para nos trazermos o ganho do contentamento de nossa alma e não de levarmos vantagens materiais. Porque nada trouxemos para este mundo e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Olha que interessante. Para que a ganância, para que a cobiça? Nós temos a comida, temos o teto, temos a roupa, fiquemos felizes. Vamos ser gratos a isso. Nada de tentar buscar por meios da caridade benefícios para nós. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Querer ser rico não tem problema. O problema é os caminhos que você vai seguir, os caminhos que você vai procurar trilhar para você mesmo e colocar seus companheiros de jornada nesse ritmo, nessa situação. Portanto, devemos agir sempre com moderação, com respeito e cordialidade, procurando ter sempre os bons sentimentos, procurando ter sempre as luzes do amor, da paz e da fraternidade por onde passarmos, onde estivermos, para construirmos eficazmente os bons sentimentos em nossos corações, em nossa existência. Procuremos, pois, então, trabalharmos intimamente para sabermos como gerar a riqueza sem criar problemas para nós mesmos e para os outros. Aliás, criar problemas para os outros é criar para nós mesmos em futuras encarnações. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência, a mansidão. Muitos quiseram tirar proveito da piedade e da caridade para enriquecer ou usar de outros meios ilícitos, mesmo sendo seguidores do Cristo, ou que seja seguidor de Moisés, para tirar proveito próprio para se enriquecer. Mas a hora do traspasse, ou seja, a hora de ir para o plano espiritual, foram com muitas ruínas para si mesmo, com muitas dores. Procuremos então agir com justiça, piedade, caridade, paciência e mansidão, qualidade de nossa alma e ganhar o pão com o suor do nosso rosto e, logicamente, se administrarmos bem, se tivermos uma fonte rentável, podemos acumular um pouco de bens. Saibamos que mais importante do que acumular os bens é ajudar os semelhantes. Milita boa milícia da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão. E Paulo nos lembra que, se a gente procurar manter firme diante de Deus, que todas as coisas Ele vivifica, assim como Jesus, diante de Pôncio Pilatos, ficou em silêncio diante de todas as acusações. E a sua consciência tranquila, ou melhor, o seu silêncio era a confissão da sua consciência tranquila. Não respondeu nada, não blasfemou, manteve em silêncio. E Pilatos, como general romano, conhecedor das técnicas psicológicas humanas, sabia que Jesus era inocente, porque somente os inocentes se calam diante de tantas acusações estranhas sem acusar este ou aquele. E ficar calado diante de uma acusação injusta é uma sublimação de espírito que poucos conseguem. Que guardes este mandamento sem mácula e repreensão até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual, a seu tempo, mostrará o bem-aventurado, o único poderoso Senhor, Rei dos Reis, Senhor de nossos senhores. E como todos esperavam e esperam pela volta de Jesus, mas Jesus não vai voltar num corpo físico.
A volta de Jesus, ensina-nos o Espiritismo, é quanto os homens aprenderem a praticar o Evangelho e aprenderem a sentir Jesus em seus corações e em seus próprios atos, em suas próprias ações. Para entendermos esse 16, temos que ler o 15 e o 16 seguidos. Então, vou repetir o 15. A qual a seu tempo mostrará o bem-aventurado, o único poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Aquele que tem, ele só, a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu, nem pode ver, ao qual seja a honra e poder sempre eterno. Amém. Então, Paulo está mostrando que Jesus, ao voltar, ou seja, quando todos nós tivermos o coração tão purificado que podemos sentir Jesus, ele poderá nos mostrar a magnanimidade do Pai, o esplendor de luz. Onde ele está hoje, nas nossas condições atuais, essa luz nos é inacessível, porque nos turvaria a vista, nos deixariam cegos. Portanto, temos que entender Deus como uma grande fonte de luz, que ilumina nossas consciências, que ilumina nossos caminhos, nos mantém vivo, vivificando nossos espíritos para os embalos da vida, para os compromissos que temos que seguir. Portanto, aprendamos, pois, a treinar ser bons, a treinar seguir o Evangelho do Cristo, a praticar o Evangelho do Cristo, para que todos nós possamos construir uma manhã de luz, de paz e de fraternidade. Manda os ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Que façam o bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis. O que está dizendo? Não sejam arrogantes, não sejam prepotentes, sejam ricos, mas também se enriqueçam de boas obras. Se você tem muitas posses, pode ajudar muitas pessoas. Procure amparar, procure socorrer, ajudar. Seja pessoa acessível, comunicável, que te dê atenção prestativa dentro da sociedade. A riqueza que Deus te concede é uma ferramenta que Ele te oferece para você ajudar a todos os seus irmãos e humanidade. Que dirá mais aos membros da família. E ajudar não significa entregar a mãos cheias. Significa também mecanismos em mãos para poder educar o outro, instruir o outro, para que todos possam ter. Saber gerenciar a família, gerenciar a casa, gerenciar a igreja, gerenciar a empresa. Se nós soubermos fazer isso com amor, sabedoria e cordialidade, logicamente estaremos granjeando um grande avanço evolutivo. Que entesourem para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. Olha que interessante. Se a gente souber gerenciar bem a riqueza, se somos ricos, ou melhor, soubermos gerenciar bem qualquer bem que nós tivermos, estaremos entesourando para nós mesmos um bom fundamento para o futuro e alcançar uma vida eterna tranquila. Chegarmos no plano espiritual com a consciência menos onerada, com a consciência melhor. Lembrando que Jesus disse ser muito difícil um rico entrar nos céus. Ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos, e às oposições da falsamente chamada ciência, a qual, professando alguns, se desviaram da fé. A graça seja contigo. Amém. A questão da ciência é uma questão muito delicada. Temos que saber seguir a ciência, temos que saber respeitar a ciência, mas a ciência também tem que saber respeitar a religião, saber respeitar a fé. E esse jogo de força é nocivo tanto para a religião quanto para a ciência. Porque no momento que religião e ciência souberem unir-se para debruçarem sobre os livros e desvendar os mistérios da vida, certamente seremos muito mais felizes, certamente cresceremos mais, nos aperfeiçoaremos mais e teremos melhores condições de viver e vivenciar da melhor forma possível os ensinamentos sagrados. Procuremos, pois, então, trabalharmos intimamente para sermos bons, para sermos melhores, para edificarmos as forças do bem. Trabalhando intimamente para cada dia nos tornarmos melhores, para cada dia nos tornarmos aqueles que edificam e constroem a fé, a esperança e a fraternidade.
Cada um de nós fazendo bem a nossa parte, teremos certamente um mundo melhor, um mundo mais justo, um mundo mais condizentes com o Evangelho do Cristo, mas condizente com as bênçãos do amor. Sabermos gerenciar a nossa vida, profissionalmente, socialmente, familiarmente e dentro do templo religioso, religiosamente. Então, todos esses aspectos, nós temos que aprender a viver com moderação, com equilíbrio, para podermos construir uma manhã de paz e de luz, para sermos realmente melhores. Para sermos aqueles que constroem e edificam as luzes do amor em nossas vidas, em nossas caminhadas. Paz e luz, que as bênçãos de Jesus estejam sempre nos envolvendo. Deixe seu joinha, inscreva no nosso canal se você ainda não for inscrito, compartilhe com seus amigos. Que a paz e a luz de Jesus te recompense por nos ajudar, por colaborar com o nosso trabalho.